meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos muito felizes hoje aqui, fazendo o nosso primeiro programa juntos, ao vivo, presencialmente, aqui no auditório da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Para nós é uma emoção muito grande, porque há 18 meses fazendo um programa em formato digital, e hoje a gente estar aqui juntos, a gente poder se encontrar, se abraçar, então é muito prazeroso e muito gratificante. Estamos muito felizes aqui hoje. Gostaríamos também de agradecer os nossos convidados especiais que estão aqui conosco no auditório. Para nós é um privilégio ter vocês aqui, muito obrigado. Queria agradecer meus companheiros de bancada e estamos aqui para discutir uma série de temas muito relevantes hoje para o agro nesse programa especial. E um dos problemas, pessoal, que o agro vive sendo, de alguma forma, desgastado a sua imagem, é a questão institucional do setor, principalmente lá fora do Brasil. Mas esse problema, muitas vezes, ele começa aqui dentro de casa, né? E começa, não é com os influencers digitais, não. Ele começa muito antes disso. Isso começa lá na escola, com os nossos filhos, com as nossas crianças, que recebem materiais, apostilas, livros, que, de uma certa forma, já apresentam distorções na imagem real do que significa esse setor tão importante para a economia brasileira. Não é isso, Letícia? Primeiro, queria agradecer todos os presentes, né, a audiência e os amigos aqui, que a gente está sempre, toda segunda-feira. É realmente um prazer estar junto com vocês aqui, presencial. Sim, Marcelo. Na semana passada, teve uma apresentação de uma pesquisa de mercado da imagem do agro brasileiro na população brasileira, né? Então, qual é a imagem do agro? E uma boa parte, a parte positiva é que 2/3, na verdade, tem uma imagem positiva do agro. 1/3 não. Uma parte preocupante, 22% pensam em boicotar, inclusive, o agronegócio. E o ponto mais importante da pesquisa foi que essa imagem negativa, ela está mais presente nos jovens. Eu acho que é porque as crianças também não foram entrevistadas, que senão estaria uma grande parte ali nas crianças e nos jovens. E dentro do De Olho no Material Escolar, né, da qual é a associação que eu presido, a gente tem feito um trabalho muito grande com esses jovens e crianças, porque a imagem do agro, as fontes que são usadas nos materiais didáticos, elas não são públicas, não são científicas e não trazem essa realidade, estão muito desatualizadas. Então trazem uma visão muito pessimista e temas que a gente precisa começar a mudar, a trazer proativo e não a defensiva, né? A ideia, eu acho que a gente tem que mudar a base. É o mais importante a gente mudar desde pequeno, para que depois não sofra, né, com as consequências de ter que ficar se defendendo mais para frente, né? Então, eu acho que temas que a gente precisa conversar bastante são sobre a preservação, sobre as leis dos defensivos agrícolas, como que isso pode ser implementado, conversar sobre a pecuária brasileira, né, e qual a importância e no ciclo de carbono, trazer informações de maneira mais elucidativa para essas crianças e de maneira mais verídica. E cooperativismo, e trazer também como que essas cidades, IDH dessas cidades se desenvolveram, cidades que têm o agro presente, dar essas oportunidades para que os profissionais eles queiram se envolver, né, nesse mercado e serem grandes profissionais. Tejão, a bola está com você. Muito bem, pessoal. Olha, eu gostaria que esse programa fosse um marco teórico para acabar com a choradeira de que o mundo urbano não gosta do agro. Eu fiz uma pesquisa em 2014, apresentei no Congresso da BAG. A maioria das pessoas entrevistadas na cidade grande gostavam sim do agro. Perguntei 5 profissões que vocês consideram vitais para suas vidas. Bombeiro, médico, policial, agricultor e professor. Então essa história de que o mundo não gosta da gente
é uma história que é usada para manipulação de ódios e raivas. E não ajuda em nada o setor. Pesquisa realizada agora, neste momento, disponível, 7 em 10 pessoas urbanas admiram o agro. 3 em 10, não. Precisa estudar. Por que os 7 admiram? Tem que ir mais fundo nisso. Por que 3 em 10 não? Tem que ir mais fundo nisso. A gente vai encontrar razões e motivos ali que a gente precisa trabalhar. Então, essa história de que não gostam de nós, eu pediria, enterrem isso. Porque quando nós falamos, nós aqui, entendendo o Dentro da Porteira, produtoras e produtores, que eu também sou sócio agora, sócio de uma agropecuária, também posso me considerar produtor, tá bom? Não é só publicitário, não. Quando a gente fala isso, você está aumentando o detrator. Pessoal, você vai encontrar, se você procurar detrator, você vai encontrar detrator que não gosta da Nossa Senhora da Aparecida. Tem gente até que já chutou a santa. Você vai encontrar detrator que não gosta de Cristo. Você vai encontrar detrator. Então, as pesquisas realizadas de percepção revelam que gosta sim, sabe que é importante sim, o consumidor precisa comer e sabe que alguém que está plantando está produzindo. Então não existe essa história. E famílias agrícolas são um símbolo espetacular de divulgação do agro a nível planetário. Uma fotografia de família agrícola com a esposa, com o marido, com a criança e até o cão. Isso significa, daqui para frente, a forma mais querida de você falar de alimento, água, energia, ambiente. Por quê? Porque comida não é só do Masterchef para o usuário. Comida é da originação, da mão de quem origina, para a mão de quem bota a comida na boca. Portanto, pessoal, vamos parar com essa choradeira. Isso só serve para confusão e aumentar o quê? Ranhetas. Vitimização, raivas, vitimização não funciona. Isso gera ódio, Marcelo. Gera... Aliás, a pesquisa feita agora, ela revela isso. Pessoal, vamos sorrir mais, alegria. Gostam de gente, sim, eles são nossos consumidores, nossos clientes. E qualquer produtor e produtor, ele é vendedor. Às vezes esquece que é vendedor. Tem que vender o que produz. E tu vai falar mal de cliente? Assim como falar mal de país, que é cliente nosso. Ah, vá. Não fala mal de cliente. Produtoras e produtores brasileiros, vocês são amados pelo mundo. É só uma questão de mostrar um coraçãozinho, assim. A campanha do bigodinho do leite nos Estados Unidos, um coraçãozinho em todas as famílias agrícolas brasileiras. Alguns truques bonitos de propaganda estão faltando também, Marcelo. Roberto, sua visão. Marcelo, bom, primeiro, boa tarde a todos que estão aqui conosco, que estão nos ouvindo de longe. Acho que seu microfone não está ligado, você quer usar o meu? Lady Murphy, faz parte. Bom, então boa tarde a todos que estão aqui conosco na Getúlio Vargas, ao lado do meu escritório aqui. E é um prazer, Marcelo, ter você, a Letícia e o Tejon aqui, esse grupo do Conexão, conversando ao vivo com os nossos ouvintes aí do Brasil inteirinho. Esse tema, eu trabalho com ele há muito tempo. O Tejon tem me acompanhado, eu acompanho o Tejon há anos, nessa ideia da comunicação no campo. Mas tem uma ideia que nos países desenvolvidos já aconteceu, e aqui não ainda na intensidade que precisa acontecer. Eu sou produtor rural. Qualquer produtor rural vai plantar uma semente de soja, de milho, de algodão, qualquer planta. Quem é que produziu aquela semente? Um cientista, um geneticista, um biólogo, um agrônomo, que é formado aonde? Numa universidade urbana. Então, eu tenho a cidade, tem a universidade, não tinha um cientista que gerou a semente para mim. Então, eu dependo da cidade. Mas quando eu vou plantar, eu uso um trator, uma plantadeira, um fertilizante, um defensivo, tudo isso é fabricado em fábricas que ficam nas cidades. O crédito que me dá é um banco que fica na cidade, o seguro também, as estradas, ferrovias, rodovias, armazém, porto, é construído por empreiteira que fica na cidade. Ou seja, se não for cidade, eu não faço nada. Fico olhando para a minha terra, não planto nada. Porque os fatores de produção, os insumos, vêm da cidade. Mas aí eu planto, cultivo e colho. Onde vai minha colheita? Vai para uma cidade, para uma fábrica de alimentos, que transforma aquele grão, aquele commodity, em comida, industrializada ou não. Vai para onde? Para o supermercado. Fica onde? Na cidade. A fábrica fica na cidade também. Ou vai exportar um porto. Onde fica o porto? Na cidade. Cidade portuária, mas é cidade. Quem faz os contratos? Advogados urbanos. Então, eu, produtor rural, qualquer produtor rural do Brasil,
depende da cidade para plantar e para vender a produção. E fazer propaganda do tudo que é vendido ou comprado, tem alguém fazendo a propaganda, que é urbano também. Então, o produtor rural depende da cidade, na ida e na volta. E a cidade depende do produtor rural para comer, para se vestir. Então, não é só comida, não. Isso aqui é calça jeans, é algodão. Algodão não nasceu numa loja de roupa. Sapato nasceu numa sapataria. Nasceu no pasto. A gente come churrasco e faz o sapato, cinto, carteira. Então, a relação do campo com a cidade é visceral. É siamesa. Um não vive sem outro. E acho que isso aqui falta, Marcelo. A gente discutir isso e mostrar que um não existe sem outro. E o que liga os dois é o produto. É a comida, é a roupa, é a bebida. Quem vai tomar oba, hoje é um fim de semana, vou tomar um belo vinho. Como é que faz vinho? Uva. Sem uva não tem vinho. Quem planta uva? É produtor de vinho? Não. É produtor rural. Quem planta uva faz vinho. Então, a relação entre urbano e rural é muito íntima. Isso no mundo inteiro está desenvolvido aqui e ainda falta melhorar um pouco. Culpa nossa, Marcelo. Culpa nossa que não falamos direito. Ô, Roberto, eu queria pegar parte disso que você falou e queria pegar um ponto aqui que o Tejon também colocou, que é o seguinte, o Tejon deu um dado da pesquisa que 2/3, 70% aí do público urbano admira o agro. Vamos tentar aqui agora mergulhar um pouco quem são esses 30% que ou não gostam, ou não respeitam, ou não querem bem, não importa qual é a palavra. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes todos os elos dessa cadeia que você desenhou aqui se omitem. Muitas vezes a bucha estoura só lá na ponta da cadeia do produtor rural. Então, eu penso assim, está na hora de todos os elos da cadeia produtiva trabalharem mais integrados, mais unidos, porque esse desgaste de imagem está deixando muito dinheiro em cima da mesa, que está sendo perdido por toda a cadeia e, inclusive, o próprio consumidor final. Porque, ao se ter desgaste de imagem, você perde preço, você perde competitividade, você perde espaço para agricultores e cadeias do agro de outros países e assim por diante. Então, eu acredito que está na hora de todos os elos da cadeia do agro chamarem para si essa responsabilidade e compartilharem com o agricultor para a gente reverter. Eu concordo com o que foi dito aqui pelos meus colegas, pelo Tejon, que Jesus Cristo não conseguiu unanimidade, que uma santa não consegue unanimidade, que um esportista famoso como Pelé, como Neymar, como Cristiano Ronaldo não consegue unanimidade. Nós não temos que perseguir unanimidade. E isso é besteira. Mas nós podemos chegar num índice de aceitação aí de 90%. E se nós chegarmos num índice de aceitação de 90% pelo público urbano, os nossos produtos do agro serão mais valorizados, a cadeia produtiva como um todo vai se beneficiar disso e vai sobrar círculo virtuoso para todos os envolvidos. Porque aqui nós temos um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Marcelo, e uma coisa interessante que você está falando é corretíssimo. Aliás, eu não sabia que aquele meu papo ali de que não cabe ao agricultor fazer propaganda dele, isso é o que eu vejo no mundo. Nos Estados Unidos, quem faz propaganda dos seus produtores são as agroindústrias. O sistema faz. Na França, na Europa, a mesma coisa. Porque o originador ele tem que ser protegido e preservado pela cadeia que vem depois dele. Porque ele é o grande fornecedor do quê? De originação. Se essa originação não for valorizada, o consumidor final não vai comprar aquela marca. Então, são sistemas que cada vez mais estarão reunidos. Então, a quem compete colocar na ponta da gôndola de um supermercado, quem origina?
a agroindústria. E aí nós trouxemos aqui já uma experiência da PepsiCo, colocando a fotografia de produtoras e produtores de batata, vende mais batata Lay's que tem isso. A gente começa a ver em campanhas internacionais de corporações com marcas valorizando extraordinariamente a originação. Então, quem tem que defender produtor rural é a grande corporação que compra e que tem no produtor rural a sua relação de originação de segurança. E cabe também, quando entra nos assuntos aqui de agroquímicos, e eu quero dizer isso de forma veemente, quem tem que se comunicar com a sociedade urbana sobre o que é agroquímico, sobre o que é semente geneticamente modificada ou edição gênica, são as corporações. Os agricultores tomam para si esses ataques que surgem por linhas de pensamentos, generalizam como sendo ninguém gostando deles, e como você falou, Marcelo, tem muita gente quieta que deveria assumir o compromisso de representar efetivamente aí o complexo agroindustrial e não deixar os agricultores apanharem sozinhos nessa bronca, que é uma bronca que os agricultores não conseguem explicar. E aí, Letícia, parece que agricultor ama aplicar agroquímico. Quem ama o quê? Ama nada. Portanto, gente do setor agroindustrial, do antes da porteira, do pós-porteira, nós estamos aqui com um objetivo muito claro, conexão campo e cidade. Nós estamos aqui para vender para a sociedade urbana o que significa uma originação ética, bem feita, do país que tem a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra, como eu ouvi de um diretor da ADM, Roberto. Ô Letícia, eu já ia passar a bola para você, mas eu queria aproveitar um negócio que o Tejon falou. A questão dos agroquímicos ou dos defensivos agrícolas. O público urbano precisa receber mais informação em relação a isso para que seja para acabar com esse preconceito desnecessário que existe. Por quê? Quando a gente está com dor de cabeça, ou dor no estômago, ou fígado ruim, onde que a gente vai? A gente vai na farmácia. A gente vai na farmácia, compra lá um comprimido, toma, melhora e se sente melhor. A planta, ela está lá na natureza, ela sofre ataque de vírus, de fungos, de bactérias e de insetos. E se nós não protegermos a planta, ela não tem mecanismo de defesa em relação a um micro-organismo ou a um inseto. E o que ela vai acontecer? Ela vai ser toda devorada e ela não vai produzir. Né? Então, tem defensivos agrícolas e tem defensivos agrícolas. E as novas gerações de defensivos agrícolas são muito pouco tóxicos aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente. Porque isso vem de pesquisas de anos e anos que têm feito com que esses produtos se tornem muito mais amigáveis ao meio ambiente. Então, a sociedade urbana precisa entender isso. É um absurdo, é uma injustiça que se faz em relação a isso. Outra coisa, muitas vezes se fala que o agro brasileiro é o que mais usa defensivo agrícola. Isso é uma inverdade, porque se você pegar o uso de defensivo agrícola por hectare ou por metro quadrado, o Brasil cai lá para os 15, 20, a colocação dele. Os que mais usam são os que mais criticam a gente, que são os países da Europa, da Holanda, da França e etc. O Japão. Né? Então, tem muito ruído nessa comunicação. E eu acho que esse nosso programa tem um grande desafio. Esclarecer. Eu acho que nós temos um dever de sermos verdadeiros, porque quando nós estivermos errados também, nós temos que assumir o erro do setor e temos que tentar ajudar a corrigir. Marcelo, 2 pontos aqui que eu queria colocar, até que o Tejon falou. A percepção ruim, da parte da pesquisa que era ruim, quais eram os temas? Né? O que eles ligavam ao agronegócio? Falavam que era tradicional demais. Então, a gente está falando mais dos jovens, né, que apontaram desse jeito. Tradicional demais, não era moderno e tinha ligação com problema climático, problema ambiental. Então,
para a gente se comunicar com eles, eu acho que investir nesse tipo de comunicação. A gente não pode só ficar sentado fazendo bonito, e sendo um país que realmente tem relevância, né, produz com sustentabilidade, 3 safras, igual você acabou de falar da parte dos defensivos, mas escrever isso de maneira, principalmente nos temas que pegam lá fora, nos temas que pegam para esses jovens, porque hoje em dia, cada dia mais a gente vê, né, bio, orgânico, são nomes, o planeta verde, aí ele veio para ficar. Então a gente tem que falar isso, tem que comunicar melhor sobre a nossa preservação, sobre o que a gente faz aqui dentro. E uma coisa que me assustou, eu queria que o Tejão falasse um pouquinho, Tejão, foi sobre as marcas. Que as marcas são lembradas, e não eram muitas. E muitas vezes nem só no sentido positivo, né? Muitas marcas lembradas do agro no sentido negativo. Então, gente, as empresas, igual você puxou a orelha, né? As empresas do agronegócio precisam investir nisso. Não é o agricultor que tem que ficar se defendendo ou levantando bandeira, ou só a gente dentro das escolas. Tem que unir, as marcas têm que se unir. A gente tem história para contar. A gente tem história para contar do campo, história bonita de superação, de gente que abriu esse país, de famílias que foram. E eu acho até mais, eu acho que através do campo a gente está numa fase que a gente pode resgatar muitos valores importantes para a sociedade. Valores para o futuro do Brasil mesmo. De orgulho de ser brasileiro, de orgulho de ter feito tudo que fez, que montou. E isso pode vir, eu acho que muito bem, através das marcas de vocês. Muito bem, tem empresas fazendo isso. Mostrando histórias de heróis, migrantes brasileiros. Mas só fica comunicando com o próprio setor dentro da porteira. Tem que mostrar isso para todo mundo. Agora, novamente, atenção, a maioria gosta do agro. Vamos parar com a coisa neura maluca. A maioria, 70%, e é uma pesquisa que se repete, que eu mesmo já fiz outra. Então, isso existe. Agora, voltando ao tema, como você bem coloca, Letícia, eu gostaria que as corporações poderosas, 30 corporações da ciência e da tecnologia que antecedem os produtores, vendam os produtores para o mundo. Não só no sentido mais genérico, como a pesquisa revela, mas vendam. O que o agricultor mais quer não é que fiquem vendendo para ele. Porque quem vai vender para ele é o distribuidor, é o revendedor, é o vendedor, é a cooperativa, é o pessoal que está lá, esses caras vendem. Quem tem que fazer uma promoção focada, bonita, porque se você perguntar, os agricultores brasileiros têm a melhor agricultura regenerativa do mundo, ninguém vai querer saber o que é isso. Vão até confundir regenerativo com algum nome, que eu não sei. Então quem tem que vender isso para a sociedade? Entrar em segmentos de detalhes. Corporações vendam muito mais o seu cliente produtor para o cliente dele do que tanto somente para ele. E deixa o pessoal de vendas trabalhar, porque cabe a eles, vendedor, aliás, a coisa fascinante do mundo, vendedor. Eles têm que vender lá o defensivo, as máquinas, os insumos, etc. Usem recursos publicitários para promover o seu cliente para a sociedade urbana. E agroindústrias, né? Marcas como você coloca. Essa pesquisa feita agora apresentou 10 marcas consideradas pelos consumidores urbanos as mais percebidas do mundo do agronegócio. E são as grandes marcas das companhias. Né? Nestlé, JBS, Unilever, etc. As grandes marcas, Ambev, ok. Mas tem uma marca no meio das 10, Marcelo, Roberto, Letícia, uma marca no meio das 10 fascinante, Embrapa. Embrapa aparece dentro das 10 marcas mais lembradas, e isso é uma pesquisa no meio urbano, que corrobora uma outra que a gente fez, perguntando qual é o nome que mais pode falar com isenção sobre o agronegócio para o cidadão leigo. Apareceu a Embrapa também. Então nós temos aí uma oportunidade gigantesca. Corporações, venham conosco aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conexão Campo e Cidade, e vamos dar vozes. Vamos dar vozes a essas coisas maravilhosas que a gente tem, que precisa afunilar, né? Afunilar. Eram também marcas mais ligadas a alimentos, né, Tejão? Isso me chamou a atenção. Mas o professor Roberto trouxe. Tem vestuário, tem os móveis, então tem tanta coisa boa para trazer. As máquinas. Eu estou vendo, né, sua bolsa Louis Vuitton aqui ou não? Estou sem bolsa. Vai lá, Roberto. Mas eu acho que esse temário todo passou aqui, foi citado
os três falaram, Marcelo, a Letícia e o Tejon, na palavra sustentabilidade. Sustentabilidade é hoje uma condição essencial para a competitividade. Quem não produzir sustentabilidade não vai ter mercado. Então, esse tema é fundamental. E nós temos a agricultura mais sustentável do mundo. O que é sustentabilidade? O que é um produto sustentável? É um produto que gera renda para quem produziu, gera emprego para quem trabalha e cuida do meio ambiente. Então, a sustentabilidade é uma mesa de três pés: o econômico, o social e o ambiental. A nossa é fantástica. Vou dar alguns números só para a gente lembrar disso aqui. Grão. Pegar grão. Grão, 1990, pegar um ano, 1990 até hoje, a área plantada com grãos cresceu 96%. E a produção de grãos cresceu 370%. Ou seja, a produção cresceu 4 vezes mais do que a área plantada. O que é isso aí? Ciência, tecnologia. O Tejon falou, Embrapa, Agrônomo de Campinas, universidades que geraram tecnologias que aumentaram a produtividade por hectare. Então, isso já é sustentável. Mas que é a coisa mais sustentável? Hoje no Brasil, a gente cultiva 73 milhões de hectares por ano. 73. Não é verdade. Na verdade, nós tivemos 48 milhões de hectares só. Só que o Brasil é um país tão extraordinário, faz 2 safras por ano, até 3 safras por ano, quando tem irrigação. Então, se você somar todas as áreas cultivadas durante um ano, mesmo repetindo 2 ou 3 vezes aquela área, a soma é 73 milhões de hectares. Pois bem, nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, além de 73, precisava cultivar mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares. Não é promessa, não é um sonho ambiental, não é um romance. Nós fizemos. E qual foi o país que fez isso? Foi o país tropical que fez isso. Nenhum país tropical fez isso. Então, a nossa atividade é sustentável de fato. Falam, mas a carne, porque não sei o que, o boi. O boi, é um negócio muito conhecido, é o arroto do boi. O arroto do boi, né, na sua digestão metérica, né, ele provoca a emissão de metano. Então, o arroto é metano. E o metano é um gás de efeito estufa que fica na atmosfera por 12 anos. Então, o boi emite gás de efeito estufa, é verdade. Só que um pasto bem plantado, bem adubado, pasto de agricultura, mas o pasto sequestra carbono muito mais do que o boi emite. Então, na cadeia produtiva do boi, começa lá no bezerro e termina no açougue, nós sequestramos carbono. Tem mais coisa. Olha, eu fiquei sabendo esse negócio ontem, por acaso, conversei com o Tejon, o chefe da Embrapa Trigo no Rio Grande do Sul, o Jorge Lemansky. O Jorge me contou uma coisa fantástica ontem à noite. O Brasil importa trigo desde que nasceu o Brasil. Nós produzimos hoje 8 milhões, 9 milhões de toneladas de trigo por ano e consumimos 13. Então nós importamos 4, 3, 5 milhões de toneladas de trigo todo ano. Pois bem, a Embrapa desenvolveu uma variedade de trigo nova, indo para o Cerrado agora, Marcelo. Como foi a soja, como foi o milho, como foi o capim, braquiária, o trigo dentro do Cerrado. E em 2030, daqui a 7 anos, o Brasil vai produzir 20 milhões de toneladas. Você não vai exportar. Vai ser exportador. Com uma característica. Esse trigo que é para desenvolvido, ele descarboniza, vai sequestrar carbono. Então, é uma agricultura brasileira hoje sustentável desse jeito. Nós sequestramos carbono e não emitimos. Emitimos, mas o que sequestra é maior que emite, portanto, nós temos uma agricultura descarbonizada. E esse é o tema do mundo. O mundo hoje caminha de uma cultura tradicional, a economia tradicional, para uma economia verde. E a ponte de uma palavra chama descarbonização. É isso que nós fazemos. Então, é preciso que todos entendamos isso. O agricultor brasileiro é eficiente graças à ciência, tecnologia gerada aqui no Brasil. Por órgãos públicos, como é Embrapa, e privados também. Também tem empresas gerando defensivos muito mais sustentáveis que no ano passado. Então, a nossa agricultura é sustentável. E o consumidor brasileiro está alimentado por agricultura sustentável. Mas tem outra coisa. Nós exportamos alimentos para 190 países do mundo inteirinho. Você acha que quem compra alimento do Brasil compraria se não fosse bom? Não, porque é bom. Então, nós temos que valorizar mais nossa agricultura. Ô Roberto, esse problema de comunicação que nós estamos falando aqui
ele transcende essas questões que nós estamos falando, e ele passa também pela própria relação cliente-fornecedor dentro da cadeia produtiva. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Nós fizemos uma pesquisa lá na Emiprado, agora recentemente, com agricultores, e nós perguntamos para eles assim, nesse momento, quais são as suas dores? O que tira o seu sono? E, surpreendentemente, não apareceu nada em relação à questão da produção agronômica, nada em relação a regular um pulverizador, uma plantadeira, uma colheitadeira, ou definir uma mistura de herbicida, ou escolha de uma semente, porque isso ele evoluiu muito nos últimos anos, tecnologicamente. Só que as empresas não entenderam isso ainda, e continuam batendo nesses mesmos assuntos. Sabe quais as dores que apareceram lá? Primeiro, aqueles agricultores que estão capitalizados, eles querem saber qual o melhor lugar para ele investir. Ele compra mais um pedaço de terra, ele compra mais máquinas, ele investe em irrigação, ele precisa de ajuda nisso. Aquele que está menos capitalizado, como nós tivemos uma alta muito grande de juros, ele quer saber qual o melhor jeito dele financiar a produção dele, através da cooperativa, através do banco, através de uma fintech, através de uma operação de barter. Ele está em dúvida, ele está precisando de ajuda nisso. Outra coisa que ele está em dúvida é a digitalização dentro da agricultura, seja ela em relação às questões agronômicas ou administrativas. E ele está vendo que tem alternativa demais, tem solução demais, tem dado demais, tem informação demais, e ele está ficando perdido nisso, ele está buscando ajuda, ele está carente nessas questões. Outra coisa que ele está carente, todo mundo fala de crédito de carbono, aí ele fica pensando, poxa, quando vai chegar esse cheque ou esse PIX para mim aqui, desse crédito de carbono que eu sequestro aí do meio ambiente e faço o papel para ajudar o mundo, né? Ele não sabe, ele quer esclarecimento, ele quer informação. Outra coisa que ele está preocupado, questões de como organizar a sucessão na fazenda, como organizar a governança da fazenda, o modelo de gestão, né? Então, são esses os pontos hoje que estão preocupando o agricultor. E as empresas estão fazendo do mesmo jeito a sua comunicação e o seu serviço e sua solução nos velhos modelos, que ele já está bom, que ele já aprendeu a fazer. Então, ele está precisando de ajuda nessas questões. Chama a mulher. Se ele chamar a mulher para trabalhar, vai melhorar muito. Porque as mulheres são as aceleradoras da inovação. E é o que a gente constata no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio ao longo de 7 anos. As mulheres têm um talento extraordinariamente maior na comunicação e na velocidade da adoção. Portanto, senhores produtores, por favor, né? Quem ainda tem alguma coisa de machista, esqueça, as mulheres são grandes no trabalho. Outra coisa também são alguns bancos cooperativos, né, que a gente vê fazendo esse trabalho fortemente junto ao produtor, ajudando a desenvolver a parte de sucessão, trazendo ele para um mercado que muitas vezes não tinha acesso, a serviços que não tinha acesso. E acho que o professor poderia falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que temos que falar de uma coisa também que é relevante. De novo, nossa agricultura é sustentável, é competitiva, é eficiente e ela é preservadora dos recursos naturais. No entanto, temos problemas. Nos últimos anos, o desmatamento ilegal aumentou na Amazônia. É verdade e é inaceitável. Então, nós, agricultores, não aceitamos desmatamento ilegal. Quem desmata não é agricultor, é louco. Como é proibido, é ilegal, ninguém é louco de desmatar e ir para a cadeia. Quem desmata é aventureiro, é madeireiro, que vende para a Europa sem nota, vende para algum país sem nota, e nós já ficamos aqui pagando o pato por um criminoso. Incêndio criminoso, o agricultor não toca fogo. Incêndio é crime, não pode. Invasão de terra, grilar de terra é crime, não podemos aceitar. Garimpo clandestino, terra de índio, terra pública, não podemos aceitar. Então, nós temos que bater firmemente nesses pecados ilegais. Desmatamento, incêndio, invasão de terra, leis que não são cumpridas como o Código Florestal, porque isso não é feito pelo produtor rural, é feito por bandidos, por aventureiros, mas afeta a imagem do produtor rural.
Não tem nada a ver com isso. Então, é importante que nós, agricultores, nós do agronegócio, e a sociedade em geral, seja crítica, firmemente crítica a tudo que é ilegal. A ilegalidade mancha o que é correto na nossa agricultura. Dentro desse negócio de comunicação também, só lembrei de um ponto aqui, que eu acho que a gente, dentro das empresas, também trazer as crianças e jovens para dentro, para conhecer. Trazer o mundo urbano também, não só crianças e jovens, mas trazer o mundo urbano, porque na hora que você está lá dentro, que você vê como é que é feito, sabe, abrir mais as empresas. Então, poderia desenvolver a parte de comunicação e marketing dessas empresas nesse sentido, abrindo um pouquinho mais a população urbana. Posso fazer um elogio a uma companhia? Posso, né? Eu visitei a unidade da JBS aqui na Marginal, em São Paulo. O que você falou? Eles têm lá escolas, na formação básica, escolas intermediárias, com uma criançada toda de comunidades. Eu fiquei encantado e quero parabenizar aqui formalmente, porque é um trabalho lindo que eu vi da JBS com as crianças urbanas aqui de São Paulo, viu, Letícia? Falou legal. Desculpa aí, Letícia. Eu queria chamar agora, está no jeito aí o vídeo do Antônio. E Daniel, por favor, solta aí o vídeo do Antônio para a gente. Eu não acho que nós nos comunicamos mal. Eu acho que nós nos comunicamos pouco. Nós temos que ter uma comunicação com quem está preocupado em garantir o abastecimento. E nós temos que ter uma comunicação com aqueles que estão preocupados nos impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos, na nossa produção no meio ambiente. Isto não se faz com pouca comunicação, isso se faz com muita comunicação. Não acho que nós nos comunicamos. Não acho que nós nos comunicamos mal. Eu acho que nós nos comunicamos pouco. Nós temos que ter uma comunicação com quem está preocupado em garantir o abastecimento. E nós temos que ter uma comunicação com aqueles que estão preocupados nos impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos, na nossa produção no meio ambiente. Isto não se faz com pouca comunicação, isso se faz com muita comunicação. Não acho que nós nos comunicamos tão mal, eu acho que nós nos comunicamos tão pouco e precisamos nos comunicar muito mais, o que não se faz sem inteligência, mas também não se faz sem botar a mão no bolso. Todos nós somos responsáveis por esse setor que fatura mais do que R$1 trilhão por ano. Está na hora de todos nós olharmos com carinho para a nossa comunicação. Não é à toa que nós estamos todas as segundas-feiras, das 5h30 até as 6h30, no Conexão Campo e Cidade, porque nós acreditamos que temos que nos comunicar cada vez mais e cada vez melhor. Um abraço a todos. Você está fazendo falta aqui ao vivo, aqui no nosso grupo aqui hoje. Pessoal, eu queria agora, nós falamos bastante já sobre comunicação, sobre a imagem do agro, eu queria falar um pouquinho dos temas agora, nesse tempo que nós temos ainda do programa, sobre alguns tópicos e assuntos que estão pipocando essa semana aqui. A mídia tem divulgado... Sempre se falou que poderia faltar fertilizantes aqui no Brasil, né? E agora está sobrando fertilizantes, tem navios de fertilizantes já sendo desviados para outros países, o preço está caindo, e o que isso significa, né? Significa que a agricultura é uma atividade empresarial igual a outra qualquer, então o agricultor precisa ter planejamento, precisa ter estratégia e precisa ter gestão. A grande questão que fica agora, que eu quero debater com os meus colegas aqui, é o seguinte: o que fazer? O agricultor que está nos assistindo, ele deve estar pensando assim: será que é hora de comprar o adubo? Ou não vou comprar adubo? Espero mais um pouco? Compro o adubo da safrinha? Já não compro? Qual que é a sua visão sobre essa questão, Roberto? Bom, Marcelo, essa é questão comercial, né? E é gestão. O que eu recomendo sempre para o meu pessoal, para as cooperativas, para o meu trabalho, é divide as compras e as vendas. Você não vai acertar
100% no preço do fertilizante, vai comprar tudo o mais barato possível, vai vender tua soja pelo menor preço possível. Verdade. Compra aos poucos e vende aos poucos. Racha a compra e a venda, de modo que você faz, na média, um resultado positivo. E nunca querer acertar 100% cada produto, cada compra, cada venda. Tejão? Acho que o Roberto e você, Marcelo, falam muito da gestão. Acho que é isso aí. Não é? Queria aproveitar e colocar um outro tema, em nome de Marcelo Luders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, com quem eu conversei ontem, me disse, olha, eu estou apavorado, porque está plantando menos feijão. Então nós precisamos de ação para plantar feijão. Então essas coisas, né, que parecem muito lógicas, e me parece, Roberto, você é além de conhecedor, um mestre produtor também, eu acho que só faz bem, né? Então aqui também vai um recado, né? Não é só o fertilizante, mas o feijão, que é o fertilizante do brasileiro. Eu acho que nós precisamos de uma campanha também de valorização desse produto. Letícia? Marcelo, falar de preço, né, e preço de commodity, dólar, está quase uma loucura, né? É guerra, é o tanto de coisa que veio por aí. Preço do petróleo, ontem a OPEP, né, resolveu diminuir a produção e oferta. Então, a gente viu um dólar bater 5,24, né, na semana passada, agora baixou essa semana, e então talvez não compense as perdas em Chicago das commodities. Então, planejamento, governança, fazer o negócio dividido e a longo prazo, eu acho que é de suma importância. E não são todos os produtores que fazem dessa maneira. E as regras que vêm também, às vezes, internacionais, igual teve da Europa criando sanções a áreas de desmatamento ou qualquer tipo de sanção dessa maneira, será que ele inclui o pequeno e o médio também? Então, nós temos que pensar um pouco no S do ESG, no S do social, e ver como essas pessoas se inseririam e aumentar cada vez mais a governança, conta, soma e profissionalizar. Pegando o gancho disso que vocês estão falando, realmente é bem complexo isso. Por exemplo, a soja ela ficou um bom tempo aí entre 14 e 15 dólares o bushel, né? E agora já está 13 e pouco, né? Então, todo esse cenário, agora saiu um relatório dizendo que os estoques americanos estão acima do esperado. E aí vem uma informação que 98% de chance de nós termos recessão na Europa e nos Estados Unidos. E se você tem uma situação recessiva, você tem menos consumo, você tem mais desemprego e, consequentemente, menos demanda. E se você tem menos demanda, você tem menos preço. E aí, quando você junta com uma inflação de custos dos insumos que nós temos agora, a gente cria uma situação que merece uma atenção muito grande do empresário rural que está nos assistindo. Então, é muito importante ter planejamento, ter estratégia e não esquecer que nós estamos vivendo a era da informação. E o resultado, ele não é construído só dentro da porteira. O resultado é construído também fora da porteira. E, para isso, você, agricultor que nos assiste, tem que estar sempre muito bem informado. E processar a informação e perguntar para você mesmo, o que isso interfere no meu negócio? A queda do petróleo ou a alta do petróleo impacta em que no meu negócio? O dólar, para cima ou para baixo, impacta em que no meu negócio? É em cima desses raciocínios que a gente consegue fazer boas escolhas. E eu queria lembrar aqui que uma pesquisa feita com 100 bilionários da Forbes encontraram 5 comportamentos comuns nos bilionários. Então, quem quer ser empresarialmente bem-sucedido precisa tirar um tempo no dia para pensar. Pensar. E pensar significa refletir o que isso impacta no meu negócio, o que aquilo impacta no meu negócio, para que você possa fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Roberto. Ô Marcelo, isso que você está citando aí, eu fui a um evento em Goiânia nessa semana
e surgiu... Eu falar sobre agricultura brasileira, exportações e tal, eu estava lembrando o fato de que no ano 2000 o agronegócio exportou 20 bilhões de dólares. O ano passado 120, esse ano 140 bilhões de dólares. É uma coisa fantástica que está acontecendo nas exportações. E aí, uma pessoa da plateia falou, olha, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Como é que o senhor justifica o fato de que o Brasil está exportando tanto para 190 países do mundo inteiro e tem gente passando fome aqui no Brasil? Tem um levantamento de mais de 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como é que você explica isso? Esse é um ponto importante para deixar claro, né? O papel da agricultura, o que é o mercado? O mercado funciona com oferta e procura. O papel da agricultura é ofertar. E a agricultura brasileira faz. Aumenta a produção todo ano, aumenta com a tecnologia, com ciência, com empreendedorismo e com as políticas públicas, aumenta a oferta. A procura depende do poder aquisitivo do consumidor. E é o que você falou, Marcelo. A pandemia e a guerra geraram desemprego. A Letícia falou isso aí, perda de renda no mundo inteirinho, e inflação de alimentos. Então, os alimentos subiram de preço e a renda caiu. Ora, é uma trombada na demanda. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro é que a demanda está caindo porque o poder aquisitivo caiu. Roberto, eu queria aproveitar esse teu comentário e dizer que eu descobri isso essa semana. O Normando Corral, presidente da FAMATO, lá em Mato Grosso, parabéns, reuniu o sistema do setor agroindustrial do Mato Grosso e eles estão com um projeto lá de diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Parabéns, é um plano de Estado que o Mato Grosso está fazendo, maior produtor do planeta Terra, de soja, né, ou de pecuária, mas atenção, acho que nessa estratégia vai muito diversificação. Não coloca os ovos na mesma cesta, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A ideia de diversificar é genial, porque serve também, não é, Roberto, Marcelo, vocês, Letícia também, serve para melhorar também o ambiente, a nutrição do solo, etc. Tem uma série de vantagens. Muito inteligente, parabéns, Mato Grosso, Normando, e mais o time todo que você reuniu aí. Tem o professor Evaristo fala da diferença de pensar e refletir, né? Refletir é incomodar os pensamentos. Então, esse tipo de questão que foi trazida, mas por que passa fome aqui, faz ali, a gente tem que trazer essa importância para o mercado. A gente tem que incomodar os pensamentos, fazer mais perguntas, não aceitar qualquer balela que vem falar para a gente. Né? Pesquisar essas fontes e ver quem realmente pode falar e tem propriedade sobre aquilo. E esse negócio que você falou, Tejão, dos nichos, né? O Brasil tem tantos produtos que ainda não são ofertados, inclusive fora, né? Tantas coisas que a gente produz aqui que poderia ser bem maior. Então, não só a gente tem uma necessidade não só de abrir mercados, mas também de abrir muitos nichos de produtos para fora, né? Coplana, Roberto. Amendoim, espetacular. Bom, isso que a Letícia está falando é muito importante. Nós somos campeões em 7 commodities. Né? Então, primeiro, segundo, terceiro lugar do mundo em milho, soja, carne bovina, carne de frango, açúcar, suco de laranja. Nós não temos uma liderança enorme. Mas nós somos... Bovino, né? Maior exportador. Pois é, carne. Né? Nós somos bons também em madeira e celulose, primeiro do mundo. Mas nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas. E somos o 24º mercado de fruta. Leite, nós exportamos menos leite que o Uruguai. Peixe, nós temos 8 mil quilômetros de costa, 12% do redor do planeta, nós exportamos peixe. Então tem muita coisa para crescer ainda e avançar. Tenho andado pelo Mato Grosso, João, visto o que está fazendo lá com gergelim, com sorgo, avançando espetacularmente com alternativas que, é o que você falou, reduz o peso da monocultura e amplia a atividade produtiva. E a cevada da cerveja também, Roberto? Também. Esse ponto que vocês estão colocando é muito relevante. Por exemplo, está crescendo no Brasil o interesse para a produção de lúpulo. Tem gente produzindo lúpulo dentro das cidades. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava produzindo mirtilo aqui no interior de São Paulo. Né? Tem gente produzindo framboesa. Então eu acho que essa diversidade de produtos é muito boa para o agro, para a gente ampliar a nossa base produtiva, as nossas alternativas, poder abastecer bem o mercado local
e com custos mais competitivos de produtos produzidos aqui no nosso país. Pessoal, o papo está muito bom, né? E por incrível que pareça, hoje ninguém divergiu de ninguém, nós estamos muito comportados, porque nós temos convidados ao vivo, né? Então não houve nenhuma polêmica aqui, está todo mundo muito comedido, né? Mas nós estamos já caminhando para o final do programa e eu queria fazer aquela tradicional rodada final e quero começar com você, Tejon, na ponta direita aí. Muito bem, então. Propaganda é a alma do negócio. Quem tem que pagar essa conta? Indústrias e o comércio. Produtores protegidos, preservados e divulgados. Gente do setor agroindustrial, agrocomercial, agroserviços, por favor, se reúnam para uma verba e que a gente possa explicar tudo isso, não só para o Brasil, mas para o mundo. Propaganda, a alma do negócio, para transformar em realidade percebida o que nós temos em realidade, e ela precisa ser mais percebida, aprofundada. Letícia? A gente falou bastante aqui, né? Mas eu vou usar uma frase que você sempre usa, professor, que o Brasil está condenado a ser relevante, né? Até por conta do nosso clima, solo, a condição hídrica, recursos hídricos. Vamos mostrar isso através da comunicação. Vamos trazer isso, vamos trazer os temas que as pessoas mais batem também, não como na defensiva. Vamos entender o lado deles, essas aspirações desse mundo mais verde, né? O verde é a nova religião, né? E comunicar melhor, trazer isso de maneira fortalecendo as nossas marcas, fortalecendo o produtor, como trouxe o Tejon, e toda a cadeia produtiva, integrando isso, mostrando, na verdade, que o agro não é só para dentro da porteira, né? Ele vem bem antes da sociedade urbana. Obrigada. Roberto? Ô, Marcelo, vou fazer um pouco de especulação metafísica aqui agora, né? Vamos lá, vamos lá. O mundo está mergulhado em 3 grandes problemas. O mundo inteiro, não é o Brasil, o mundo inteiro. Segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. São 3 temas gigantescos que o mundo está enfrentando hoje. E o Brasil nessa parada aí? O Brasil já exporta alimentos para 190 países. E vai crescer mais. Vai crescer mais porque nós temos tecnologia, terra disponível e gente competente. Gente jovem. Você vai na Europa, na Ásia, a agricultura está velha, está ficando velho. Aqui velho só eu na agricultura. O resto é uma molecada nova que está produzindo espetacularmente e outra trazendo internet para a fazenda, com gestão moderna. Então, nós temos uma posição extraordinária. Com a seguinte característica: segurança alimentar não é expressão idiomática. Segurança alimentar é a única condição de um país ter estabilidade política e social. Recentemente, o Sri Lanka não produziu uma safra suficiente para alimentar a população, derrubaram o governo. Um povo com fome derruba o governo. Então, segurança alimentar é estabilidade social e política. E o Brasil vai alimentar o mundo inteiro. Segurança energética. A nossa matriz é 44% renovável, o mundo é 12% renovável. Então não podemos exportar também energia da agricultura, agroenergia. E mudança climática, nós somos uma potência ambiental. Nós temos 66% do território. 66% ainda coberto com floresta do tempo de Adão e Eva, Marcelo. Então ninguém segura o Brasil nos 3 problemas que vão ter que resolver. E vamos ajudar a resolver. Legal, Roberto. Eu queria falar um pouquinho no meu fechamento aqui sobre questão de estratégia. Nesse momento, na Europa, tem fábrica de açúcar de beterraba parada, as beterrabas perdendo, porque não tem energia para fazer a indústria girar para produzir açúcar. E por que isso aconteceu? Por falta de visão estratégica, porque eles criaram uma superdependência de um gás russo que, devido a esse conflito, está causando todos esses transtornos que todo mundo tem visto aí todo dia na mídia. E eu queria colocar esse exemplo para tocar em cada um de nós e cada um dos empresários do agro que estão nos assistindo, para começar a exercitar o pensamento estratégico. Onde estão as vulnerabilidades do seu negócio? O que você precisa repensar ou redefinir no seu negócio?
para que você preserve sempre altos índices de competitividade. Porque a gente não pode ser pego de surpresa por nada. Porque quem sabe pensar estrategicamente sempre terá solução para qualquer tipo de problema. A única coisa que não tem solução é a morte. Muito obrigado aí pela presença dos nossos convidados, muito obrigado pelos nossos internautas que ficaram conosco até agora nos assistindo, nesse primeiro programa ao vivo, que a gente espera futuramente ter vários outros, e obrigado também para aqueles que irão nos assistir nas nossas reprises, nos nossos canais do YouTube. E queria agradecer a todos, muito obrigado. Para nós foi um privilégio fazer esse primeiro programa presencial. Um abraço a todos, se cuidem e um excelente final de semana. Abraço. Valeu. Obrigada.